Oi, gente, eu sou a Sam e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre projeção astral. Esse assunto veio por causa de sincronicidades que eu tive no meu cotidiano essa semana e trouxe essa pauta para o Instagram e todo mundo adorou, opinou e resolvi falar sobre, porque lá também eu falava sobre sonhar com estar sendo vacinado ou vacinar. Então, aguenta aí que eu também vou abordar sobre esse sonho e também algumas técnicas para você não ficar com medo e não ficar com aquela sensação de estou preso na cama, não consigo gritar, enfim, melhorar essa questão também. Não sou espírita, não sou expert no assunto. Esse assunto eu pesquiso desde 2014, porque nessa época eu tentava induzir com técnicas essa saída do corpo, tá? Porque antes, né, desde pequeno, normalmente crianças, a gente começa a ter isso e a gente associa que é algo ruim, né? Mas não é. Vamos lá então. Quando isso acontece? Quando a gente cochila, dorme, medita ou entra em estado alfa. Esse estado alfa pode ser, no meu caso, acontece quando eu estou fazendo algum artesanato. Coloco um mantra e vou fazendo, me permitindo. É tipo um transe, só que não. Você se permite expressar, mas você tá aqui em outro lugar ao mesmo tempo. E aí vem flash de imagem, ou você vê uma imagem de longe, ou você se vê como outra pessoa. É esse tipo de acesso normalmente. Cochilos à tarde, principalmente. Tem muita gente que relata pra mim isso, de que fica à tarde, tira um cochilinho após o almoço e trava na cama, não consegue dormir e não consegue acordar. Quando a gente vai à noite dormir, tem gente que acorda de madrugada dessa forma, ou às vezes acorda um pouco antes do horário que deveria acordar, que costuma acordar travado na cama. E em meditação também. Esse estado, o seu espírito, né, sai de dentro de você, tipo isso, tá? Você permanece colado. Eles falam que nós somos, nosso corpo espírito, é ligado por um fio de prata. E esse fio de prata permite com que você vá fazer suas projeções, vá para outros planos e retorne para o seu corpo. Então é meio que um caminho que você nunca vai perder. Então não precisa ter medo, tá? É normal, todo mundo faz isso toda noite. E às vezes você lembra, às vezes você não lembra, e às vezes você tem esses momentos de medo. O que eu posso fazer durante essa projeção? Depende muito do grau de consciência que você tem. Se você for uma pessoa que começa a estudar sobre isso, sobre a projeção, sobre o que você consegue fazer, entender o que acontece, estudar o que você viveu, você vai indo além. Você pode ir a lugares próximo a você, pode andar pela sua casa, pode ir visitar alguém, pode ir para uma cidade, para um país, fora do planeta, ir para outros planos. Você também consegue encontrar pessoas que já desencarnaram. Então tem muita gente que relata isso. E às vezes acontece de você tem um sonho com a pessoa, tipo, eu pedi para alguém pedir uma resposta, e aí minha avó que já desencarnou veio e conversou comigo sobre. Então isso é uma projeção astral. Pode encontrar anjos, mentores, outros espíritos. Acontece às vezes de você ir fazer um trabalho mediúnico dentro dessa projeção astral e esses espíritos não te verem ou verem, tá? Quem normalmente sai do corpo e fica dentro da casa acaba vendo outros espíritos, que é normal, gente. Tem gente que desencarna e fica aqui. Não significa que você viu um espírito que ele é ruim, porque dentro de você é um espírito também, e o que saiu do seu corpo é o seu espírito. Entes desencarnados, deixa eu ver, o que mais? Preciso ter medo? Não, porque você sempre volta. Qualquer ameaça que você tenha, que você acha que você teve durante, não vai influenciar aqui, porque lá é uma coisa, por exemplo, no astral você pode voar, no seu corpo humano você não pode. Você pode se assustar, encontrar espíritos ou zonas densas. Esse assustar é por questão do desconhecido. Quando você começa a estudar sobre, você já não tem mais medo. O medo, ele é uma proteção do nosso corpo humano. As emoções, né, são uma proteção. Então, você vai ter medo só do que você não conhece. A partir do momento que você começa a estudar sobre, você se dá conta que você está lá trabalhando, porque assim, você faz isso toda noite. Você tem a opção de ir com o seu espírito lá e não se lembrar, como se fosse um transe,
Mas você pode recobrar essa consciência, que é como se fosse duas partes, só que não é. Você só está escolhendo não ver, não olhar esse outro lado. Então, é uma questão de escolha. Quais os benefícios de fazer as projeções astrais? Você vai, assim como aqui nesse plano a gente trabalha organizar as emoções, organizar os pensamentos, ser equilibrado, ser saudável, lá você trabalha o seu espírito. Então, enquanto seu corpo está aqui descansando, seu espírito está trabalhando, aprendendo, evoluindo, tirando algumas dúvidas, conversando com mentores, recarregando a sua energia. Pode encontrar respostas para perguntas, então às vezes você consegue fazer isso também. Eu vou ensinar uma técnica para vocês já, como você programar essa sua ida, tá? Evolução e amadurecimento do espírito. Tudo isso, gente, é com conhecimento, estudando sobre isso. Eu não sou espírita, mais uma vez, mas a religião, a filosofia que mais estuda as faculdades do espírito, as faculdades mentais, é o espiritismo. Então você pode acessar esse tipo de conhecimento para tirar suas dúvidas, tem os filtros que você quiser para isso. Não precisa ser espírita para poder acessar e aprender sobre o espiritismo, porque nós somos espírito, não somos só esse corpinho que vocês veem e sentem. E isso vai ajudar você a não ter medo, a entender o seu processo, porque às vezes a gente lembra de partes do sonho, tipo isso. E na verdade não é partes do sonho, é parte de uma projeção. Existe sonho também, mas um é diferente do outro. Sobre voltar. Como que eu faço para voltar? Vai aqui a primeira técnica e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Tem gente que sente, às vezes, que tá preso. E esse que é o maior problema que as pessoas vivem na projeção astral. Eu me sinto preso na cama, não consigo me mexer. Por que acontece isso? Vou exemplificar. Esse daqui é o seu corpo físico. Esse aqui é o seu corpo espírito, tá? Tá aqui grudadinho, você dormiu, ele saiu. Você foi lá, trabalhou no espiritual, fez tudo que tinha que fazer. Na hora de voltar, ou se você ficar próximo ao seu corpo físico, isso aqui é como um imã, ele vai aproximar. O que acontece? Às vezes, uma parte é atraída mais rápida que a outra. Então, às vezes você recobra a consciência aqui, mas o seu corpo espírito ainda não voltou 100%. E aí você não consegue mexer. Você sempre vai conseguir mexer. Se você quiser trabalhar isso em sair, você vai se acalmar e tentar se levantar. É diferente de você ficar rígido e mexer o seu corpo. É bem diferente. Então, quando acontecer, faz a experiência. Tenta levantar sutilmente e volta. Pode fechar seu olho, pode tentar meditar ali durante. Você pode olhar em volta e ver o que você vê, mas lembre-se, você está seguro, tá? Nada vai atingir o seu corpo. E essa ligação do seu corpo espírito com o seu corpo físico só é cortado se você morre aqui nesse plano físico. Aqui não tem como morrer o seu espírito. Quando você morre, o corpo físico aqui na Terra, esse espírito, ele sai, então só desconectou. E você vai para o plano mais sutil. Você não morre. Nós somos eternos, nosso espírito é eterno. E se você quiser voltar e não estiver conseguindo se mexer, gente, a primeira coisa é sempre se acalmar. Tudo o que acontece com você não é para malefício, é para te ensinar. Então, esse é o benefício primeiro, de estudar sobre, que não vai te dar medo se você souber o que está acontecendo com você. Nada é por acaso. O que acontece é que, às vezes, a gente cresce com certas crenças. Como se até aqui existe, daqui para cá não existe, é do demônio. Certo? Vocês me entendem. Isso não existe. Tem gente que tem medo do espírito. Eu tenho medo de ver espírito. Você é um espírito. Vamos lá. Estou travada na cama, quero me mexer. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, se você não quer sair e continuar na projeção. Tô aqui, finge que eu sou o espírito e aqui a cadeira é meu corpo. Tô acoplando, aí do nada eu assustei e quero levantar. Não sinto, não consigo me mexer, não consigo gritar. Respira, tranquiliza e olha o que tá acontecendo. Tá acontecendo de novo. O que eu vou fazer? Tentar mexer um dedo, seja da mão, seja do pé. Um único dedo. Você se concentra nele e tenta mexer. E aí você vai conseguir voltar. Por isso que na meditação, a primeira coisa, quando a gente está fazendo uma meditação guiada, é pedir para vocês mexerem os dedos. Por que nessa hora, às vezes, parece que a consciência volta devagar? Parece que você estava longe e ela vem voltando? Isso é projeção, gente.
A diferença é que tem alguém ali te guiando e você tá olhando para aquele momento que você tá vivendo. O que dificulta você a sair? Por que eu vou falar sobre isso? Tem gente que induz isso, tem gente que estuda para induzir. Em 2014 eu estudava para induzir isso, porque já tinha acontecido no passado e eu sabia dos benefícios de ter essa prática. Eu queria recordar, queria trabalhar esse meu lado. Primeira coisa são as crenças, porque quando a gente trava na cama, tem muita gente que fala, eu vejo o demônio segurando, eu vejo uns bichos feios. Só que, por que eu vejo, como que eu vejo isso? Aqui nesse plano, você só não se movimenta se algo te segurar, correto? Isso é o que você sabe aqui, a tua faculdade mental terrena é essa. Vou levantar, minha blusa enganchou, eu não consigo me mexer porque tá presa aqui. Então, você não consegue imaginar que o seu espírito ele é livre. Você não sabia dessa função, do que acontecia, que é normal, o que acontece. Primeira coisa que vem na sua cabeça é que tem alguma coisa te segurando. Se tem alguma coisa te segurando na cama, você vai pensar logo no quê? Em demônio. Porque a primeira coisa que você lembra quando você pesquisa sobre desdobramento, eles falam, porque fica um monstro, um demônio em cima de você te prendendo, se isso aconteceu com você à noite. Mentira. Tem isso não, gente. Isso aí é crença que o povo bota na cabeça da gente. Os medos do desconhecido. Aí tem gente que fala, mas eu vejo. Os nossos medos é a mesma coisa você ficar no escuro e achar que você tá vendo coisa na sombra. Porque você não tá vendo o que tem ali. Lembra quando você era criança, você ficava com medo no escuro, quando você via sombra? Às vezes era um monte de roupa amontoada, você via um monstro. A nossa mente fica pregando peça. E aí, como aqui no terreno isso não acontece nesse plano, você acha que lá também não acontece, a consciência que você tem. O chakra bloqueado. Tem gente que só sente o peito preso, mas os braços e a perna movimenta fora do corpo. Por que isso acontece? O chakra cardíaco bloqueado. Tem que amar mais, tem que fazer mais caridade, tem que trabalhar mais em meditação, baixa frequência, baixa consciência astral. Se você sai e não se recorda, pode ser que você ou deu esse comando para não se lembrar, não quer olhar para isso, ou você realmente precisa trabalhar mais isso. Como? Com meditação guiada, com frequências, com orações, percepção do seu corpo, dos seus sentimentos, trabalhar com reiki, é muito, muito importante. E essa questão dos comandos é porque, por exemplo, eu não recomendo que você dê o comando para não viver isso, não experienciar, porque você vai experienciar da mesma forma, porque tem um corpo e espírito ali, ele vai fazer isso, a diferença é que você não vai lembrar, e a gente tá aqui para trabalhar a nossa consciência. Mas algumas pessoas querem lembrar e cometem um erro, que é o quê? Vou dormir, vou deitar agora, quero acordar só amanhã. A gente não fala isso? E aí você não vai lembrar do seu sonho. Mentalmente você fica dando esse comando, que você só quer acordar amanhã, quero dormir igual uma pedra, só acordar amanhã. Ai, quero dormir bem pesado. Isso são comandos mentais. Então, se você também quer lembrar, você dá esse comando mental. Ai, mas eu fico vendo coisa me segurando. Dá um comando para você não ver. Tudo é mente. Tudo tá na sua mente, esse poder. Como melhorar? Como eu vou melhorar essa frequência? Como eu vou não ver essas coisas? Como eu vou me lembrar? Quais ensinamentos eu quero? Agora que você falou, Samanta, eu quero saber, eu quero aprender também. O que tem ali para mim? O que de aprendizado tem nessa história aí? Gente, primeira coisa, essa consciência corpórea, astral, a gente conquista com meditação. Na meditação, você consegue entrar nesse campo astral também. E a meditação, engana-se quem pensa que você vai sentar ali, respirar e acabou o mundo. Não é assim que acontece. Essa consciência que você tem no corpo, quando você para meditar, você sente tudo. Você sente a sua perna pesada, o bumbum tá doendo, as costas tá cansada, mas você vai manter aqui, porque é a consciência do corpo. Aí tem o corpo mental aqui, que não para de pensar em problema, não para de pensar que tem que ir logo, que não pode parar. E aí tem o seu espírito que quer relaxar, que você vai prestar atenção na sua respiração, e essa consciência vai tomando todo o poder do seu corpo. Mas você continua sentindo o seu corpo. Não tem como desconectar, gente. Você continua sentindo o seu corpo.
oração e mantra. Existe frequência que auxiliam nesse estado alfa, teta. Fazer artesanatos, colocar um mantra e deixar a sua mente vagar, mas realmente prestar atenção no que você está sentindo. Muitas e muitas das minhas clientes, quando chegam para mim, eu juro, gente, 100% acham que estão sentindo uma coisa, mas na verdade é porque não tem um leque, a gente não tem essa consciência emocional. Tudo que a gente sente de emoção, normalmente vira raiva ou medo. Já percebeu? Tô insegura, tô com medo de fracassar. Tô com raiva, tô com medo de ser julgada. Quero que o outro pense, seja da forma que eu quero. Às vezes, sempre tem um porquê. E nesse porquê, não é só na consciência que você tem que trabalhar isso, é na emoção também. Poxa, eu tô sentindo aqui, tô esquisita hoje. O que eu tô esquisita? O que é esse esquisito? Não se prende só no superficial, vai a fundo. Você é mais que isso. E todo esse plano que tá aqui, o mundo que você vive, ninguém tá contra você. Não tem esse porquê isso acontecer. As pessoas, o mundo, Deus, o espiritual, contra você. Uma coisa que pode acontecer, às vezes as pessoas saem do corpo e ficam no quarto, na casa, por exemplo, e veem espíritos, que é normal, e às vezes elas não são vistas, ou às vezes parece que o espírito se esconde, alguma coisa assim. Nem sempre isso é um obsessor, nem sempre é uma coisa ruim. É como se você estivesse entrando no local dele. Só que nem tanto o local dele, porque você também é um espírito e você tá aqui e tá lá. Então, fiquem tranquilos, nada vai te atacar. Não permita que a sua mente te pregue peças. Se permite mesmo viver. Outra coisa para você diferenciar o sonho da projeção astral. No sonho você não voa. Se você voa, você tá numa projeção astral. Se você tá sonhando com entes queridos, te dando um recado, conversando com você, pode ser seu ente querido ou pode ser um mentor passando uma mensagem para você. Se sempre você sonha que você tá com algum ente ou uma pessoa, um amigo da sua confiança, seu marido, no sonho é uma projeção astral e pode ser o seu mentor ou o seu guia estando com você nessa forma para poder... Porque assim, se for uma outra pessoa ali, você pode ficar com medo. Então, eles tomam formas diferentes para você se sentir confortável e se permitir viver aquela experiência. Outra coisa é a questão das profissões. Que em sonho você não tem profissão e na projeção astral sim. E agora eu vou contar alguns relatos do que aconteceu comigo e qual que é essa vibe da vacina. Esses dias atrás, na verdade desde que começou a piorar as coisas aqui no país, nesse negócio que tá acontecendo, eu comecei a sonhar que eu estava em hospital, que eu estava em... como se fosse um aglomerado, parecia um acampamento, alguns hospitais. Vezes eu era enfermeira, a maioria das vezes eu era enfermeira nesses sonhos, nessas projeções. E algumas vezes eu era militar, mas também cuidava dessa parte da saúde, ajudando as pessoas, resgatando, enfim. E aí que, normalmente eu tô resgatando alguém no sonho. Isso é uma projeção astral. Normalmente pessoas que trabalham com cura acontece isso também. E eu tive o sonho que eu vacinava pessoas. E é muito engraçado isso, porque eu não trabalho na área da saúde, assim, né? Não sou enfermeira. Já fui enfermeira de pet, mas eu sempre me vejo dessa forma, como enfermeira, cuidando das pessoas. E aqui eu cuido também, né? Como terapeuta, me coloco nessa posição. E aí eu vacinava. E algo muito engraçado, que eu fui comentar com uma cliente, amiga minha, e nossa, essa noite eu sonhei que eu vacinei, a pessoa falou, nossa, essa noite eu sonhei que eu tomei vacina, me passaram na frente na fila, não era eu dando a vacina nela, mas foi no dia seguinte de uma sessão nossa, e foi muito legal, né? E aí eu assistindo um vídeo sobre, que foi uma dessas coincidências que me fizeram gravar e falar sobre o assunto no Instagram, que tem mais pessoas trabalhando. Se você tomou vacina em sonho, sonhou que levou alguém, sonhou que deu vacina em alguém, ou que está trabalhando, resgatando, salvando alguém, comenta aqui embaixo a sua experiência pra mim. E a gente vai fazer essa egrégora pra você ver a quantidade de pessoas. Eu fiz uma votação no meu Instagram sobre isso. 20% das pessoas responderam que sim. Ela, a família toda, ou só ela, levei minha família. E com certeza isso tem um porquê, né? Eu não sou uma pessoa que vivo de verdades absolutas, não fico buscando um porquê exato, racional para isso, porque realmente a forma que acontece não é algo racional, é para ser sentido.
mas de alguma forma eu vejo que é a espiritualidade trazendo conforto, cura. Não digo que seja uma vacina para isso que está acontecendo, mas talvez uma vacina energética para os males que atormentam, né, a nossa sociedade hoje em dia, que pode ser uma ansiedade, pode ser um medo, pode ser, a gente chama de doenças, vírus emocionais, algumas emoções negativas, que são os ciúmes, a raiva. Então, por que não poderia ser esse tipo de vacina no sonho? E esse tipo de cura que a gente promove, bem-estar que a gente sonha que está fazendo por outras pessoas, é o nosso espírito, é a nossa alma, o chamado que a gente tem de curadores, né? De levar essa coisa boa. E não é só porque eu estou estudando e trabalhando nessa área que isso acontece, porque quando eu era evangélica, né? Eu fui batizada na evangélica também, eu sonhava que eu orava pelas outras pessoas, que eu cuidava de outras pessoas, que eu curava outras pessoas através de imposição de mãos. Eu sonho hoje em dia que eu aplico o reiki, praticamente toda noite eu tenho um dos sonhos que eu tô aplicando reiki em alguém. Quando eu fiz a minha primeira iniciação no reiki, eu tinha que me auto-aplicar durante 21 dias quando você é iniciado, e durante esses 21 dias que eu estava me aplicando antes de dormir, vinham algumas pessoas na minha mente, amigas, clientes, e eu enviava o reiki para elas também, mesmo que no nível 1 não é para envio à distância, mas eu me permitia, né? Por que essas pessoas apareceram na minha mente? E essas pessoas sonhavam que eu entregava para elas algum presente. Olha que interessante, tem muita coisa que a gente não tem ideia do que acontece. Apenas se permitam que seu espírito é muito mais sábio do que esse corpo terreno que você está agora. Então, gente, não tenham medo. O conhecimento, ele liberta. Aprendam técnicas, entrem em canais de pessoas que falam sobre projeção astral. Criem suas verdades, porém, saem do medo. O medo é o que faz a gente ver coisas feias, o medo é o que faz a gente se apavorar. O conhecimento e a sabedoria nos liberta e nos faz viver o melhor que tem ali na hora, seja nesse plano ou seja no outro. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais dúvidas sobre, me manda no Instagram, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos também, me contem as suas experiências, não deixem de curtir esse vídeo também. E gratidão por vocês estarem aqui até agora.